esse tipo de evangelismo radical que tem a interpretação literal da Bíblia, ou qualquer outra religião que seja radical, que tenha uma interpretação literal dos textos sagrados, são religiões que realmente estão olhando para o mundo como se olhava na Idade Média, né? Então, qualquer tipo de interpretação que diz que o que está escrito na Bíblia é o que realmente ocorreu e a Terra tem mais ou menos 6.000 anos de vida, né? E que Deus criou todos os animais, os homens, etc., etc., em 6 dias e tem toda aquela relação. Isso daí, para mim, realmente é um desfavor para a fé científica. E quando você fala com teólogos sérios, quando você fala com cardeais do Vaticano sérios, eu já fiz debates em público com um dos cardeais mais importantes do Vaticano, que é o Gianfranco Ravasi, esse tipo de interação não é mais adotada pela Igreja, pelo menos pela Igreja Católica. Então, é um pessoal que realmente opta por viver num obscurantismo que não tem nada a ver com o mundo moderno, né? E isso tem consequências, infelizmente, políticas, educacionais, porque eles tentam influenciar o currículo escolar, e é um tremendo absurdo isso, é uma coisa contra a qual a gente tem que lutar com tudo que a gente tem, né? Mas a sua pergunta fala do reverso também, né? Que é a ideia de por que eu falei que a ciência não mata Deus, né? E o que eu quis dizer com a ideia do ateísmo ser inconsistente com o método científico. Então, deixa eu qualificar isso, porque isso é muito importante. Existem vários tipos de ateísmo, o ateísmo tem várias gradações, vamos dizer assim. Então, o ateísmo ao qual eu me refiro nesse comentário é o ateísmo mais radical, que é um ateísmo que basicamente faz uma declaração normativa, tipo final, de que Deus não existe, pronto, ponto final, né? E esse tipo de declaração absoluta, que é incontestável, é inconsistente com qualquer posição científica, porque uma posição científica sempre está aberta à dúvida, está sempre aberta ao novo, ao inesperado, ao que a gente não sabe sobre o mundo. Então, a gente não pode fazer uma declaração desse tipo, porque essa questão não é uma questão que a gente pode resolver empiricamente, a existência de Deus ou não existência de Deus, entendeu? Então, você fazer uma sessão tipo, olha, não tem nenhuma evidência para que a gente acredite em Deus, né? Então, portanto, Deus não existe, ponto final. Esse segundo pulo aí, então Deus não existe, ponto final, não é justificado através da metodologia científica. O que você pode dizer, que é a posição que eu diria que é a minha posição, a posição agnóstica ou a posição do ateísmo menos radical, é que não existem evidências concretas que você possa afirmar, sim, existe alguma espécie de presença sobrenatural, seja lá o que isso for, né? Isso já também é uma outra conversa, o que quer dizer sobrenatural, né? Mas eu também não posso afirmar categoricamente que eu conheço o suficiente do mundo, do universo, das pessoas, da humanidade, dos mistérios que nos cercam, para dizer categoricamente que Deus não existe. Então é nesse sentido que essa posição categórica não faz sentido. E a ciência não mata Deus, porque a ciência não tem nada a ver com Deus. Ô, Gleiser, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu gosto muito da visão do Sagan e gosto muito também da visão do Dawkins, mas eles são ateus militantes, esse tipo de ateu que normatiza o ateísmo e que considera categoricamente que Deus não existe. Deus não existe. Como é que fica essa posição do ateu militante para você na pessoa desses dois nomes fantásticos? Então, bom, o Dawkins é um cara que é tão extremo quanto os evangélicos que dizem que Deus existe, que você não pode acreditar na teoria da evolução, etc. Então, os dois extremos se encontram. O Sagan é uma posição muito mais sutil, porque ele era assim, mesmo que ele dissesse, como eu digo, né, que você não necessariamente deve acreditar em Deus, você pode ter uma posição espiritual com relação à nossa relação com a natureza, com o desconhecido, né? Então, quando eu falo que a ciência não mata Deus, é no sentido que a gente sabe muito bem que a missão da ciência não tem nada a ver com a missão da fé. A missão da ciência é descrever a realidade do mundo natural da melhor forma possível, ou seja, da forma mais consistente com o que a gente pode observar da natureza, entendeu? Então, esse negócio de que a ciência vai contra Deus é uma maneira errada de entender o que a ciência está fazendo. O que a ciência está fazendo é desvendar os mistérios do mundo natural, ampliar
o que a gente entende da realidade usando uma série de instrumentos, telescópios, microscópios, detectores diversos, etc. Mas isso não tem nada a ver com acreditar ou não acreditar em Deus, né? Então, existem vários cientistas, mesmo nas academias nacionais dos Estados Unidos, Brasil, etc., que são pessoas que têm fé e que veem a fé como sendo totalmente consistente com a ciência que eles fazem. Então, esse tipo de antagonismo é simplesmente apenas destrutivo. Ele não ajuda em nada o desenvolvimento da ciência ou a necessidade que tanta gente tem em acreditar em alguma coisa. Então, é muito mais importante a gente entender a natureza da fé, a natureza da ciência, o que cada uma quer fazer e por que para tantas pessoas ambas são importantes, do que tentar antagonizar uma contra a outra, que realmente é totalmente irrelevante e não leva a nada.